Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. No capítulo de número 13, nós vamos ler os 13 primeiros versículos. Gênesis capítulo 13, do verso 1 ao 13. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde no princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Irmãos, nós iniciamos aqui, na semana passada, uma nova série de mensagens, ministrações que nós intitulamos de A Visão dos Vencedores. E na primeira mensagem nós fizemos uma introdução e falamos um pouco sobre o significado do que é visão. E nós dissemos aqui, os irmãos que já ouviram a mensagem vão se recordar, que nós dissemos que quando estamos falando aqui de visão, não estamos falando apenas de enxergar, mas de ver algo além do que os olhos estão enxergando. Falamos também que a visão está diretamente ligada ao nosso ponto de vista, que é o ponto de observação de onde nós estamos olhando algo. E nesta noite nós vamos então falar desse primeiro relato bíblico para extrairmos daqui algumas lições acerca do que é ter a visão de um vencedor. Essa história que lemos, trata-se de Abrão e seu sobrinho Ló. Abrão foi chamado por Deus para sair de Harã, onde ele estava habitando com a sua parentela. E Deus disse para Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus fez ali muitas promessas a Abrão, entre elas a de fazer dele uma grande nação, de multiplicar a sua descendência sobremaneira. Mas Abrão até aqui
não tinha filhos ainda. A sua esposa Sarai era estéril e ambos não tinham ainda gerado descendentes. E eles saem então para esta jornada, e Abraão acaba levando o seu sobrinho Ló, que também era órfão de pai. E ambos vão caminhando. Quando eles chegam ali em Canaã, há uma seca na terra, eles descem ao Egito, ficam ali por um período, e depois eles retornam para o lugar de onde haviam saído para ir ao Egito. E aqui, neste lugar onde eles estão, de novo, eles estão agora com muito rebanho, com muito gado, e a terra, aquele lugar já estava pequeno para acomodar os rebanhos de Abrão e de Ló. De maneira que houve então uma contenda, houve aqui um desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Talvez a pastagem fosse pouca, talvez a falta de água para os animais, não sabemos, a Bíblia não especifica, mas a Bíblia diz que houve aqui então esta contenda, houve essa discussão, esse desentendimento. E Abraão, ele toma então a decisão de dizer para Ló, não haja contenda entre nós, porque somos irmãos. Irmão aqui é no sentido de parentes próximos, nós somos chegados, e não é bom que haja esse desentendimento entre os nossos pastores e entre nós também. Toda a terra está diante de nós, e se você escolher a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, então somente decida para onde você quer ir. E a Bíblia vai dizer então, irmãos, que Ló, ele levanta os olhos e ele vê as campinas do Jordão. Quando Ló, ele avista as campinas do Jordão, com certeza ele viu ali a solução dos seus problemas, Ele viu pastos abundantes, ele viu água à vontade para o seu gado, ele olhou e viu a cidade de Sodoma e Gomorra, e talvez ele tenha pensado, com este pasto eu poderei criar mais gado, criando mais gado eu ficarei mais rico, ficando mais rico eu vou poder negociar com os homens de Sodoma e Gomorra, e quem sabe a gente vai poder até se divertir um pouco ali naquela cidade. Foi isso que Ló viu, e Ló então ele toma a decisão de ir para essas campinas do Jordão. Mas me chama a atenção, que essa decisão que Ló tomou, ela foi baseado naquilo que os seus olhos estavam vendo. E como nós estamos falando sobre a visão de um vencedor, nesta noite eu quero meditar com os irmãos nesta história, porque esta passagem ela tem muito a ver e muito a nos ensinar sobre as nossas escolhas na nossa vida também. Todas as vezes, irmãos, que nós vamos decidir algo, nós temos a tendência de decidir com base naquilo que os nossos olhos estão vendo. Quando precisamos decidir que curso eu vou fazer, onde vou morar, quando vou me casar, que carreira eu vou seguir, perguntas como essa exigem uma decisão, e muitas vezes, no momento em que vamos decidir, nós olhamos com os nossos olhos naturais. Aonde eu vou morar? Que cidade está próspera? Que lugar está próspero? Que lugar eu posso me dar bem? Que curso eu vou fazer? Qual curso hoje que está sendo mais rentável? Qual curso hoje que paga o melhor salário? Que concurso eu vou fazer? Qual é a chance que eu tenho de me tornar um servidor público com segurança, estabilidade e um bom salário?
Não é assim, muitas vezes, irmãos, que a gente decide? É olhando com os nossos olhos naturais para aquilo que está diante de nós. E quando nós olhamos aqui nessa decisão de Ló, nós vemos ele tomando a decisão justamente com base naquilo que os seus olhos viram. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que se nós queremos ter uma visão de vencedor, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos. A palavra de Deus diz lá na epístola de João, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, versos 16 e 17, a Bíblia diz assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O que João está nos dizendo aqui, irmãos, é que se nós olharmos para aquilo que está diante de nós, do ponto de vista do mundo, as nossas escolhas serão feitas com base nos valores e princípios do mundo. Mas se nós olharmos para aquilo que está diante de nós, do ponto de vista do Pai, as nossas escolhas serão baseadas nos princípios e valores estabelecidos por Deus. Os irmãos lembram que eu falei aqui do ponto de vista, a importância do meu ponto de observação. Então, quando Ló, ele olha para as campinas do Jordão, ele está olhando do ponto de vista de um homem. E que um homem deseja? Ele deseja prosperidade. O que o homem deseja? Ele deseja sucesso. O que o homem deseja? Ele deseja facilidades. O que o homem deseja? Ele deseja estabilidade. Ele deseja segurança. Esse é o ponto de vista do homem. Mas e o ponto de vista de Deus? Qual era o ponto de vista de Deus para com a cidade de Sodoma e Gomorra? Nós vamos encontrar essa definição lá no versículo 13, no último verso que nós lemos. A Bíblia diz: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, irmãos, veja aqui que o Senhor, ele olha para Sodoma e Gomorra, e o ponto de vista de Deus, o que ele vê naquele lugar? Pecado. Ele vê transgressão. Ele vê homens que são extremamente perversos e pecadores. Mas Ló está vendo o quê? Oportunidade. Oportunidade de ficar rico. Oportunidade de ter estabilidade. Oportunidade de tranquilidade. Oportunidade de se relacionar com as pessoas da cidade. É isso que Ló está vendo. Porque ele está olhando do ponto de vista humano. Lá no jardim do Éden, irmãos, quando Deus proibiu Adão e Eva de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse para eles: olha, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Qual era o ponto de vista de Deus para com o fruto da árvore do conhecimento? A visão de Deus é morte. Mas aí vem a serpente e começa a conversar com a mulher e diz para a mulher: olha, não é bem assim. Se vocês comerem esse fruto, vocês não vão morrer não, mas vocês vão ser iguais a Deus. Aí o texto nos diz lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, tomou do seu fruto e comeu. Veja, irmãos, o ponto de vista do mundo, aquele fruto representava ser igual a Deus, ser feliz de verdade. Aquele fruto representava ser mais elevado do que aquilo que eles eram. Mas do ponto de vista de Deus, aquele fruto era a morte. Quando a mulher decide então comer do fruto, e Adão, seu marido, também come do fruto, vem sobre eles a sentença de morte. Por quê? Porque eles foram iludidos com a visão do mundo. A visão do mundo, irmãos, ela é enganosa. A visão do mundo muitas vezes nos apresenta coisas
que são pura ilusão. Mas quando nós entendemos e pretendemos olhar para as coisas com a visão de Deus, nós vamos enxergar a realidade das coisas. Tantas pessoas estão se iludindo nesse mundo, buscando, irmãos, delícias, buscando prazeres, buscando realizações. Por quê? Porque estão olhando com os olhos do mundo. É isso que o mundo busca. É isso que o mundo deseja. No texto que lemos aqui, no verso de número 10, a palavra de Deus diz: então levantou Ló os seus olhos e viu as campinas do Jordão. Quando Ló olha para Sodoma e Gomorra, ele está olhando do ponto de vista humano, do ponto de vista do mundo. E quando Deus olha para esta cidade, Deus está vendo o pecado. Quando nós olhamos lá em Gênesis mesmo, no capítulo 18 e no verso 20, quando os anjos do Senhor vieram para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, eles disseram para Abrão: o pecado de Sodoma e Gomorra é gravíssimo. Veja, irmãos, Deus não falou aqui através dos anjos que Sodoma era uma cidade próspera, que Sodoma era uma cidade de boas pastagens, que Sodoma era uma cidade que oferecia oportunidades de lazer, de entretenimentos ou de sucesso para as pessoas. Mas Deus estava olhando para a cidade e dizendo: essa cidade é extremamente pecadora. O pecado dessa cidade é gravíssimo. Por isso Deus decidiu destruir a cidade. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, um texto bastante conhecido de todos nós, quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, o belemita, para ungir um de seus filhos como o rei de Israel, ele olha para Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e ele olha a estatura de Eliabe, ele olha que Eliabe é um homem de guerra, um varão de guerra, ele é forte, ele tem boa presença, e Samuel pensa no seu coração: é esse que Deus escolheu. Veja, irmãos, um profeta de Deus, ele foi chamado para ungir o rei, mas quando chega diante dos filhos de Jessé, ele olha para Eliabe, e ele olha para Eliabe com o olhar, com a visão do mundo. O que o mundo dá valor? A aparência. Não é isso, irmãos? Não é isso que a gente vê no mundo? A gente conversa até com pessoas ímpias às vezes, e as pessoas dizem assim: as pessoas vivem pela aparência. A pessoa às vezes nem pode, mas ela compra um carro, assume um monte de compromissos para poder chegar num lugar e mostrar que ela tem um carro importado. A pessoa muitas vezes ela veste roupas de grifes para chegar num ambiente e impressionar as pessoas que estão ali. Irmãos, o mundo vive de aparências. O mundo vive de aparências. Outro dia eu vi um caso interessante na internet de um rapaz rico, e ele chegou numa concessionária de carros importados vestido de mendigo. E ele entrou naquela concessionária de propósito. Ele ia comprar um carro daqueles, mas ele fez um experimento. E ele chegou ali naquela concessionária, começou a olhar para o carro, chegou um vendedor perto dele, e ele começou a conversar com o vendedor e disse: quanto custa esse carro? O vendedor falou: é caro. É caro. E aí ele falou: mas quanto custa? Não, você não consegue comprar esse carro. Sabe, o vendedor começou a desfazer dele, e aí chegou no final, ele pediu para falar com o gerente da loja, e ele disse para o gerente da loja: eu quero levar esse carro, e eu vou comprar ele à vista. Irmãos, mas por que o vendedor não deu atenção para ele? Porque para o mundo o que importa é a aparência, é aquilo que é exterior. E quando o profeta Samuel está diante de Eliabe, ele diz: acho que é esse que Deus escolheu. Deus na mesma hora fala com o profeta e diz: Samuel, não unja esse, porque não é esse que eu escolhi. Deus não vê como vê o homem, porque o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração.
eu conheço as intenções do coração do homem. Amados, a Bíblia diz então que Ló, ele se dirigiu para a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas veja, irmãos, que é interessante esse texto. Eu já falei sobre isso em outras ocasiões, mas eu gosto de destacar, porque são particularidades e detalhes que a Bíblia apresenta. E a Bíblia diz aqui que habitou Ló nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Tanto é que Ló ele começa acampando nas campinas, mas mais adiante, quando os anjos chegam lá para destruir a cidade, no capítulo 18 e verso 20, a Bíblia diz que os anjos chegaram ali em Sodoma. Gênesis capítulo 19, aliás, diz que eles entraram na casa de Ló, porque Ló já estava morando em Sodoma. Veja, Ló começou montando suas tendas na campina, mas a Bíblia diz que ele ia montando as suas tendas até chegar em Sodoma. Você já ouviu falar daquele experimento com a rã? Se você pegar uma rã e jogar ela numa água fervente, ela pula da água. Mas se você colocar uma panela no fogo com água fria e colocar a rã na panela com água fria e for aquecendo a água aos poucos, a rã ela é cozinhada, ela morre sem perceber que a água está aquecendo. Irmãos, essa é uma realidade, esse é um parêntese que eu quero abrir aqui. Muitas vezes o mundo se apresenta diante de nós e nós muitas vezes não percebemos e vamos nos aproximando cada dia do mundo. Nós vamos cada dia mais nos amarrando às coisas do mundo. E quando a gente acorda, irmãos, às vezes já é tarde. Foi isso que Ló fez. Ele foi armando as suas tendas até Sodoma. E quando os anjos chegaram para destruir a cidade, se Ló estivesse na campina, Ló podia ficar tranquilo, porque ele estava fora da cidade. Mas não, o anjo chegou ali e ele chama o anjo para ir na casa dele. Ele estava morando já dentro de Sodoma e Gomorra. E nós vemos aqui então, irmãos, que o anjo da destruição ele vem e ele então vai tirar Ló daquela cidade. Ló precisava sair e Ló relutou em sair, mas o anjo então diz para ele: apressa-te pela tua alma. Amados, será que Ló desfrutou de tudo aquilo que ele viu com seus olhos naturais quando ele olhou para Sodoma? Não. A Bíblia diz que não. Porque quando Ló chegou ali em Sodoma, logo depois que ele estava morando ali em Sodoma, houve uma guerra entre os reis de Sodoma, Gomorra, algumas outras cidades, contra outros 4 reis. E nessa guerra, os reis ali de Sodoma e Gomorra perderam a batalha. E Ló, a sua esposa, a sua casa, seus bens foram levados presos, foram levados cativos. Ló, ele imaginou desfrutar de tudo que aquela cidade poderia oferecer, mas Ló agora ele está sofrendo a perda de tudo. A sua liberdade, a liberdade da sua casa, aquilo que ele havia conquistado, tudo estava saindo pelos seus dedos. Quando Abraão ficou sabendo, irmãos, do que havia acontecido com Ló, a Bíblia vai nos dizer que Abraão reuniu 318 homens que eram seus servos. 318 homens que eram servos de Abraão. Imagina, né, o quanto Deus havia prosperado. E eles foram atrás daquele exército, e à noite eles atacaram aquele exército, e eles conseguiram recuperar tudo que eles haviam levado de Sodoma e Gomorra. E então Abraão traz de volta Ló, a sua esposa, os seus bens, e Ló volta para Sodoma e Gomorra. Veja, irmãos, de novo, Ló poderia ter dito: não, tio, não vou ficar mais aqui em Sodoma e Gomorra, não. Isso aqui foi uma friagem para mim, isso aqui foi uma ilusão.
Eu vim para cá achando que era uma coisa, mas não era nada disso. Então eu não vou ficar mais aqui. Mas Ló voltou lá, irmãos, ele ficou lá. E a Bíblia vai dizer que não só isso, mas Ló, ele não tinha uma vida tranquila lá em Sodoma. A Bíblia vai falar isso lá no Novo Testamento, irmãos, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2 e verso 8. A Bíblia diz assim que Ló, ele atormentava sua alma dia após dia, por causa das maldades que via e ouvia em Sodoma. Era uma cidade, irmãos, muito pecadora. E quando Ló estava ali, Ló ele não estava desfrutando daquilo que ele imaginou que ia desfrutar. Ló ele não estava vivendo a vida que ele esperava viver. Pelo contrário, ele foi levado cativo para a batalha. Seu tio teve que ir lá buscar ele e trazer ele de volta. Agora a Bíblia diz que Ló estava angustiado todos os dias pelos pecados que ele via e ouvia. Não era um lugar que trazia paz para Ló. Não era um lugar que trazia esperança para Ló. Não era um lugar que trazia alegria para o coração de Ló. Ele estava sofrendo naquele lugar. Então nós chegamos lá no capítulo 19, quando os anjos descem para destruir a cidade. E aí, irmãos, a coisa ficou pior ainda. Porque o anjo falou para Ló: Ló, agora sai correndo. Sai depressa, porque nós temos ordem de Deus para destruir a cidade. Essa cidade será consumida pelo fogo. E Ló talvez tenha falado para o anjo: mas espera aí, deixa eu reunir meus servos, deixa eu pegar os meus rebanhos, deixa eu pegar a minha riqueza, deixa eu pegar as minhas propriedades. O anjo disse para Ló: não, Ló, deixa tudo para trás e vamos sair depressa. Saia depressa. Ló então sai com a sua família, sua esposa e suas 2 filhas. Na saída da cidade, a esposa de Ló ainda olha para trás e se converte em uma estátua de sal. Amados, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus dizendo lá no Evangelho de Marcos 8 e no verso 36, Jesus disse assim: que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja, irmãos, aos olhos do mundo talvez Ló, ele estava próspero em Sodoma. Aos olhos do mundo talvez Ló, ele era um vencedor lá em Sodoma. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela tem um outro conceito. Volto a dizer aqui para os irmãos, do ponto de vista do mundo, o que é vencer? É a pessoa adquirir posse, sucesso, fama, dinheiro. Aos olhos do mundo isso é vencer. É por isso que nós vemos homens corruptos que roubam, matam, cometem tantos delitos, cometem fraudes. Para quê? Para terem posses, para ter dinheiro, para ter recursos, para comprar mansões, para ter uma vida que as pessoas vão admirar. Isso é vencer para o mundo. Mas Jesus está dizendo que isso não é vencer. Jesus está dizendo: o que adianta o homem ganhar tudo isso se ele perder a sua alma? Jesus está dizendo: olha, do ponto de vista de Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Do ponto de vista de Deus, o valor de uma alma é maior do que qualquer riqueza que você possa adquirir nesse mundo. É por isso que nós somos felizes com Deus, porque ainda que não tenhamos tudo aquilo que muitas vezes desejamos, mas Deus nos deu a oportunidade de alcançarmos a salvação da nossa alma através do sacrifício de Jesus. Então, ainda que a gente não ganhe tudo o que esperamos aqui neste mundo, vencer é isso, é você ter um dia a vida eterna, é você um dia desfrutar da vida eterna, é você ter a tua alma salva. Isso tem muito mais valor do que qualquer recurso que você possa juntar neste mundo. A palavra de Deus então nos diz que tudo aquilo, irmãos, que alguém pode ver com os olhos naturais é passageiro. Tudo aquilo que Ló viu se tornou passageiro na vida dele. Ele desfrutou por um tempo. No meio de sofrimento, no meio de angústia, no meio de tribulação, desfrutou por um tempo.
Mas chegou um tempo que houve a destruição e Ló perdeu tudo que ele tinha. Então veja, irmãos, o conceito daquilo que nossos olhos naturais veem, tudo que os nossos olhos naturais veem é passageiro. Por isso é ilusório. Às vezes as pessoas olham para determinada situação, para uma determinada casa, para um determinado carro, para um determinado status, uma posição social. Tudo isso, irmãos, é passageiro. Tudo isso vai passar. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 18, ele diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Interessante ele dizer isso, né? Por isso fixamos os olhos naquilo que não se vê. Essa é a visão do vencedor. Ele olha para aquilo que não se vê. A visão de um vencedor, ela está focada naquilo que os olhos naturais não veem. Ou seja, o vencedor, ele está olhando com os olhos da fé. Ele está olhando com os olhos espirituais e não com os olhos naturais. Então, irmãos, olhando para a vida de Ló, você já parou para pensar como foram os últimos dias de Ló? Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, o anjo os tirou dali, a esposa de Ló olhou para trás, se converteu numa estátua de sal. Ló foi primeiro para Zoar, depois ele foi para os montes, habitar com as suas 2 filhas. E a Bíblia diz então, que Ló estava velho, e as suas 2 filhas o embriagaram, se deitaram com ele e tiveram relações com o próprio pai. Elas engravidaram dele e tiveram filhos dele. A mais velha teve um filho chamado Moabe, que se tornou o povo moabita, e a mais nova gerou Ben-Ami, que se tornou o pai dos amonitas. Esses 2 povos que nasceram dessa relação incestuosa de Ló com as filhas, foram amaldiçoados por Deus, a ponto de nós olharmos lá em Deuteronômio 23:3, a palavra de Deus diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor eternamente. No verso 6, não procurem nem paz e nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Veja, irmãos, a descendência de Ló, 2 povos, os moabitas e os amonitas, amaldiçoados por Deus, um povo que sofreu muito por causa da origem da sua vida. Quando nós olhamos então para a vida de Ló, nós chegamos à conclusão que a visão de Ló o levou a conquistas temporárias, mas a um desfecho tão triste no fim da sua vida. A Bíblia não fala mais nada sobre Ló. Agora nós olhamos para Abraão. E quando Abraão permitiu que Ló escolhesse as campinas verdejantes, Abraão não estava olhando para a terra. Abraão estava olhando para as promessas de Deus. Abraão não se deixou levar, irmãos, por aquilo que os seus olhos naturais viam. Abraão está olhando para aquela terra do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista do homem. Deus havia dito para Abraão, em Gênesis 12, verso 7, quando Abraão chegou ali em Canaã, Deus disse para ele: darei essa terra à sua descendência. Então, irmãos, quando Abraão pede para Ló escolher, Ló olha com o olhar humano, a visão humana para as campinas. É aqui é meu lugar. Aqui eu vou ser próspero, aqui eu vou ter pastagem, aqui tem água para o meu gado, aqui eu vou ficar rico, aqui eu vou desfrutar as alegrias de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, quando ele levanta os olhos, ele olha para Deus, ele olha para as promessas de Deus, e ele diz: Deus, não importa para onde eu for, eu carrego comigo a tua promessa, a promessa que o Senhor me fez,
de me dar esta terra para minha descendência. Lá em Hebreus, irmãos, no capítulo 11, nos versos 9 e 10, diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas com Isaque, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual é Deus o arquiteto e construtor. Veja, a Bíblia está dizendo que Abraão caminhou pela terra de Canaã, olhando para onde? Para a cidade celestial. Ele caminhou não olhando para as dificuldades ou para aquilo que a terra poderia lhe oferecer, mas Abraão, ele está com seus olhos olhando do ponto de vista de Deus. Ele está olhando para algo, como diz o apóstolo Paulo, que não é temporário, mas algo que é eterno. Então ele caminhou por este mundo, caminhou nas terras de Canaã, mas olhando para aquilo que era celestial. Como foram os últimos dias de Abraão? Para a gente finalizar. Gênesis 25, 7 diz assim que Abraão morreu em boa velhice, com a idade de 175 anos. Abraão gerou Isaque, e Isaque mais tarde gerou Jacó. Pela idade de Abraão, a idade com que Abraão morreu, Abraão teve a oportunidade de ver Isaque se casando com Rebeca e tendo Jacó e Esaú. E Abraão viu Jacó e Esaú até os 15 anos de idade. Até eles completarem 15 anos de idade. Foi o tempo que Abraão viveu. Então ele teve o privilégio de ter um filho na sua velhice, aos 100 anos de idade. Ele viu esse filho se casando aos 40 anos, esse filho sendo pai aos 60, e ainda viu os 2 filhos mais 15 anos. Veja que vida abençoada. Mas não para por aí. No verso 11 de Gênesis 25, a Bíblia diz assim, que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, e mais tarde os 12 filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel, elas estão aí recebendo a bênção de Deus até hoje. Enquanto os filhos de Ló foram amaldiçoados, os filhos de Abraão foram abençoados por Deus. Eles receberam essa terra da promessa, eles estão lá habitando essa terra hoje, e há promessas para eles ainda, irmãos, até o fim dos tempos. Agora, depois de ouvirmos, irmãos, esta passagem na vida de Abraão e Ló, eu devo te perguntar algo. Qual será as suas escolhas daqui para frente? Suas escolhas serão feitas a partir da visão de Ló? Ou você quer fazer suas escolhas baseado na visão de Abraão? Eu gostaria que você saísse daqui deixando essa palavra trabalhar em seu coração. Todos os dias nós temos escolhas a fazer. E como eu disse aqui, a nossa tendência é escolher com base naquilo que os nossos olhos naturais veem. Mas essa passagem nos mostra que essa visão é ilusória. Porque o que os nossos olhos veem é tudo passageiro. Então, antes de fazer qualquer escolha, antes de tomar qualquer decisão na tua vida, eu gostaria que você olhasse para o céu e dissesse: Senhor, me ajude a ter uma visão de vencedor. Me ajude a ver do teu ponto de vista, para que eu possa tomar as decisões certas na minha vida. Ah, irmãos, se nós fizéssemos isso sempre, nós íamos evitar tantas angústias na nossa vida. Tantos erros que nós tomamos, tantas decisões erradas que nós tomamos, que se nós tivéssemos feito como Abraão fez, nós teríamos evitado tudo isso na nossa vida.
Mas a palavra de Deus está falando ao nosso coração nesta noite, e é a oportunidade que Deus tem nos dado, de daqui para frente, mudarmos as nossas escolhas. Que nós possamos olhar para as promessas, olhar para Deus e buscar enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Senhor, apareceu essa porta de emprego. Aos olhos humanos ela é promissora, Senhor. Ela me promete um bom salário. Ela me promete, Senhor, uma boa renda. Ela me promete, Senhor, a realização de sonhos. Mas e aos teus olhos? O que esse emprego representa? Talvez Deus vai te dizer: filho, não vá para este emprego. Não é isso que você está pensando. Você está vendo com os olhos naturais e esse emprego não é tudo isso que você está esperando. E Deus vai te dar uma direção diferente. Deus vai te abrir uma porta diferente. E isso com tudo na nossa vida, irmãos, em todas as escolhas da nossa vida. Que nós possamos aprender então com esta passagem e que nós possamos cultivar, termos uma visão de vencedor. Uma visão que não olha de acordo com o ponto de vista do mundo, mas uma visão que olha do ponto de vista de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, diante da Tua palavra, que é viva e poderosa. Esta palavra, Senhor, que nos corrige, nos ensina, nos instrui, nos conforta e nos consola. Pai, hoje, meditando nesta passagem na vida de Abrão e Ló, nós temos um claro entendimento, Senhor, de uma distinção entre dois tipos de visão: a visão do mundo e a visão de Deus. Vemos que Ló olhou com a visão que o mundo tem. Por isso, Senhor, ele experimentou tanto sofrimento na sua vida, ali naquela cidade, perdeu tudo que tinha conquistado, e no final, Senhor, teve um fim tão triste, Senhor. Mas nós olhamos também para Abraão, e vemos que a princípio Abraão, ó Deus, tinha perdido, mas no fim nós vemos que Abraão venceu. Abraão, Senhor, ele foi abençoado, Isaac foi abençoado, Jacó foi abençoado, seus 12 filhos foram abençoados, e estão sendo abençoados até o dia de hoje. Pai, que nós possamos entender esta ministração, que nós possamos não só ouvir, mas aplicar em nosso coração esses princípios, ó Pai, que antes de tomarmos as nossas decisões, nós venhamos buscar, ó Deus, olhar do ponto de vista de Deus, para que nós sejamos também, Senhor, mais do que vencedores. Fica com cada vida, Senhor. Conceda, Senhor, uma semana, um restante de semana abençoado. Ó Deus, esta pessoa que está ouvindo também essa ministração, toca neste lar, nesta vida, neste coração. Transforma esta vida, Senhor. Concede, Senhor, ó Deus, algo novo para esta pessoa. Ó Deus, abra os olhos espirituais desta pessoa, para que ela possa enxergar do Teu ponto de vista. Em nome de Jesus eu oro a Ti, Pai, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amém.